Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos componentes da mesa por terem aceitado, vir compartilhar com a gente as suas experiências e as suas vivências. Essa terceira mesa, a gente vai falar um pouco sobre a importância da sociedade civil e atuação em rede na política nacional de atenção à pessoa egressa. Então, a primeira pessoa que eu vou convidar aqui é o Felipe Melo. Ele é doutor em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos e também é coordenador do Eixo de Cidadania do programa Fazendo Justiça. Tem 15 minutos. Felipe. Obrigado, Sandra. Gente, bom dia para todo mundo que está nos assistindo, presencial e virtualmente. Cumprimentar a Maese, Sandro e Rogério, que dividem a mesa aqui comigo. Felipe Melo também é aquele cara que fez o Brasil perder uma Copa do Mundo, né? Então, mas vamos lá, gente. Bom, eu falo aqui na posição de quem está, na coordenação técnica do Eixo de Cidadania do programa Fazendo Justiça, então eu vou resgatar um pouquinho o histórico, desses esforços para a construção de uma política pública de atenção às pessoas egressas, para dizer como é que a gente chega nessa perspectiva de fomentar a expansão das RAESPs e como é que a gente enxerga um pouquinho aquilo que o Dr. Lanfred já antecipou, de certa forma, na mesa de abertura, mas que eu queria destacar a importância mesmo, da participação social nesse processo de construção de uma política pública. Eu acho que falar em Estado democrático de direito, um termo que está tanto em disputa, só faz sentido se a gente falar, de fato, na participação da sociedade, na construção, no controle das políticas públicas, senão a gente está falando de qualquer outro regime político que não é democracia, não é Estado de Direito. Então, eu vou resgatar um pouquinho, peço para passar o próximo slide, por favor. Não tenho... Tem aqui? Ah, tem aqui. Sandro, passa para mim esse controlezinho, por favor. Não pode ficar. Bom, falar em atenção às pessoas egressas não é algo que se inicia agora, nem há pouco tempo. O primeiro registro histórico da preocupação pública com atenção às pessoas egressas data ainda do século XIX, quando no Congresso Penitenciário de Londres baixou-se uma decisão de que deveria se atentar para as condições de vida das pessoas que deixam o sistema prisional. Essa discussão feita na Europa foi incorporada no debate brasileiro e 100 anos depois a Lei de Execução Penal vai trazer, dentre seus artigos, a necessidade, a obrigação do Estado brasileiro em prestar assistência a essas pessoas. Isso numa perspectiva muito do controle penal, sobretudo por meio do Instituto do Livramento Condicional, e vai dar origem, então, aos patronatos no Brasil, que é o órgão previsto na Lei de Execução Penal, que faz, sobretudo, controle de condicionalidades, e numa perspectiva de que o reenquadramento das pessoas egressas no mundo pós-prisão se dá, sobretudo, por meio do trabalho. Acho que ninguém tem dúvida da importância do trabalho no mundo mercadoria que vivemos. A gente está aqui por conta de relações de trabalho, mas o trabalho por si só não resolve a vida de ninguém. E a recente pesquisa que fizemos de monitoramento dos escritórios sociais traz dados, nós vamos publicar em breve, mostrando que a principal demanda das pessoas que deixam as unidades prisionais não é o trabalho. A gente tem demanda, sobretudo, do campo da assistência social. As pessoas saem com fome, as pessoas saem com perda dos seus vínculos comunitários, familiares, e, portanto, há situações que se colocam à frente, inclusive, da única preocupação com o trabalho e que são necessárias, inclusive, para que a gente possa estar aqui trabalhando. A gente precisa dar conta de outras dimensões das nossas vidas. Então, pensando nisso também, aquilo que está previsto na Lei de Execução Penal precisa ser compreendido numa perspectiva mais ampla que a Constituição Federal de 88 nos permite, que é entender as pessoas egressas como sujeito de direito, sujeito, portanto, a quem o Estado brasileiro deve prestar as assistências e garantir acesso a todas as políticas públicas. E aí isso nos permite pensar numa perspectiva que vai além daquilo que a Lei de Execução Penal propõe ao estabelecer os patronatos como órgãos, então, de atenção às pessoas egressas. Em 2009, o CNJ, claro que essa linha do tempo aqui, gente, é um recorte,
Mas, em 2009, o CNJ lança o programa Começar de Novo, que traz a preocupação também com essa inserção no mundo do trabalho para as pessoas egressas, mas acho que a grande novidade trazida em 2009 com o Começar de Novo, além da criação dos grupos de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário que hoje existem nos tribunais, é colocar o Poder Judiciário nessa pauta. Isso vai nos permitir já um passo à frente, lá em 2016, quando o CNJ implanta o primeiro escritório social, entender o compartilhamento de responsabilidades, aquilo que cabe ao judiciário e aquilo que cabe ao executivo. Né? E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso à frente. Mas em 2014, entre 2014 e 2018, então, o Departamento Penitenciário Nacional realizou um conjunto de consultorias, diversas consultorias, dentre elas, uma que se voltou à preparação de uma proposta de política nacional de atenção às pessoas egressas, cujas duas principais conclusões que eu queria destacar nesse momento, dado o tempo que é curto, primeiro, a necessidade da gente ter uma visão ampliada sobre o que é a pessoa egressa, que vai além daquela que está na Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal define o egresso prisional como a pessoa egressa como aquela que está em livramento condicional durante o período de prova e aquela liberada definitiva durante o período de 12 meses. Recentemente, eu estava conversando com um amigo meu que ele já é egresso há 15 anos e ele foi fazer um trabalho no Acre, e lá no Acre publicaram uma matéria falando sobre o trabalho que ele realiza, e ele trabalha com ayahuasca, com medicinas da floresta, tal. Ele estava em Cruzeiro do Sul e ele falou: eu tive que ir embora de lá porque botaram o meu nome como egresso prisional de São Paulo, e aqui no Acre, em Cruzeiro do Sul, existem 6 facções disputando o território, se eu ficar aqui eu posso ser morto. Então, isso é um exemplo de que a definição temporal da LEP ela é insuficiente para os processos que atravessam as vidas das pessoas egressas. Né? Então, acho que isso é importante para a gente compreender o que a Resolução 307 do CNJ traz ao dizer que egresso prisional é quem passou pela prisão e não somente aquilo que está previsto na LEP. E a segunda conclusão daquele trabalho realizado entre 2014 e 2018, entre o PNUD e o DEPEN, foi entender a necessidade da criação de serviços especializados de atenção às pessoas egressas. Embora a gente saiba que acesso à educação, cultura, trabalho, assistência social são direitos previstos na Constituição para todos os cidadãos e cidadãs, muitas vezes, quando a pessoa egressa chega na escola, por exemplo, com a tornozeleira eletrônica, o que ela vai ouvir é que bandido aqui eu não quero, não. Então, os serviços especializados precisam receber essas pessoas egressas, mas também preparar as próprias políticas e órgãos públicos para que recebam e acolham essas pessoas da forma que a lei prevê. Né? Em 2016, então, o Escritório Social do Espírito Santo surge como o primeiro equipamento fomentado pelo Conselho Nacional de Justiça, e a partir de 2019, então, a gente vai fomentar a expansão desses serviços. O que o Escritório Social traz enquanto novidade? Além da partilha de responsabilidades entre os poderes judiciário e executivo, a gente pôde, ao longo desse tempo, desenvolver metodologias próprias para o funcionamento desse serviço, que o caracterizam como um serviço especializado e o diferencia dos demais serviços das outras políticas públicas. Né? Rapidamente, a metodologia de mobilização de pessoas pré-egressas, atuando ainda dentro do período de cumprimento de pena privativa de liberdade para que as pessoas cheguem ao escritório social. Ao chegar, elas precisam ser acolhidas com uma metodologia própria que dê conta de diferenciar suas demandas das demandas características de qualquer população que esteja em condições socioeconômicas semelhantes, mas que não tenha passado pela prisão, para compreender os estigmas, marcas próprias da vivência do encarceramento, e, por fim, a articulação de rede, uma vez que o escritório social, como eu disse, precisa articular a rede para que os serviços públicos recebam essas pessoas. Hoje estamos com 54 escritórios sociais em 20 unidades da federação, e eu vou passar mais adiante por conta do tempo. E agora travou aqui. Parou aqui. Natália, se conseguir passar por aí, por favor. Essa é a curva de crescimento. Em 2016, saímos então de um escritório social e vemos num crescente, com previsão de chegar a 60 escritórios sociais até 2025. Hoje estamos com 54, então a gente vai, como nos ensinou alguém, dobrar a meta. Podemos passar. Pode passar, Natália, por favor. E aí eu quero falar, RAESP.
desde 2019, pelo menos, que a gente vem fazendo esse diálogo com a RAESP, institucionalmente pelo Conselho Nacional de Justiça, por compreender algumas características desse movimento, né, que a RAESP caracteriza, que a RAESP simboliza, e que fazem sentido da gente apostar. A gente poderia apostar em outros modelos de fomento de participação social na política de egressos. Eu acho que o Dr. Lanfredi falou da questão dos conselhos da comunidade, mas a gente está falando aqui de um movimento específico de atenção às pessoas egressas. Acho que Carol já trouxe a parceria com o Igarapé, o Osias já falou sobre a parceria com a RAESP do Rio de Janeiro, não vou repetir aqui, podemos passar. Natália, por favor, que eu estou de olho no meu tempo. Parecendo louco, eu estou de futebol, na velocidade. Podemos passar mais um, Natália. Aqui. Bom, primeiro ponto. Como eu disse, participação social é algo previsto na própria Constituição brasileira. Não dá para a gente falar de política pública sem falar de participação da sociedade na construção, no monitoramento, no controle dessa política. E a gente sabe que o campo da execução penal ainda é bastante incipiente no que diz respeito à participação da sociedade civil. A gente tem dificuldades enormes de garantir a participação da sociedade no que diz respeito à entrada nos estabelecimentos prisionais, aos processos legítimos de fiscalização, de execução de projetos que a legislação prevê e que a gente sabe que não são tão simples, mas também na política de egressos isso é algo bastante incipiente, né? Os princípios previstos para a participação social estão ligados à complementariedade de funções, o Estado não dá conta de tudo, a iniciativa privada tem suas funções e não vai abarcar e resolver o mundo, é preciso a participação da sociedade, né? Assim como a gente tem, num regime republicano, a divisão de responsabilidades entre três poderes, a gente também precisa falar que, no regime democrático, a sociedade civil tem o seu papel. Isso assegura a transversalidade da política e a integração entre diferentes mecanismos do que significa uma democracia representativa, participativa e instâncias de democracia direta. A participação social ela representa solidariedade, diversidade, né? E aqui eu acho que a gente assegura essa diversidade e as RAESPs vêm construindo isso no seu modo de funcionamento, e isso a gente espera, e por isso faremos a consolidação do lançamento da RENAESP, partindo desses princípios de diversidade. Isso permite direito e circulação de informação, né? Porque a informação sob controle de um ente só, a gente tende à ditadura. Transparência e controle social nas ações públicas, com o uso de linguagens apropriadas para os diversos públicos aos quais se dirige uma política. E aí, então, prevê-se que esse conjunto de princípios assegure, né, uma melhor relação entre Estado e sociedade civil, respeitando a autonomia das partes. E aí, para a gente já caminhar para o final, o próximo, Natália, por favor, porque a opção, então, por esse modelo da RAESP, o fomento à RENAESP, né? A ideia de constituir a RENAESP, assim como o Dr. Lanfredi já trouxe na sua fala, é não só reconhecer esse movimento caracterizado pelas redes, cada qual com a sua autonomia, mas também permitir que a gente tenha uma instância de alcance nacional que, inclusive, possa dialogar com as instâncias estatais, com o poder público, no que diz respeito ao necessário assessoramento que a construção de uma política exige. Não dá para a gente fazer política, por mais que a gente pesquise e visite os locais, não dá para a gente fazer política de alcance nacional se a gente não tiver também o pé fincado na realidade de toda a diversidade que representa o continente brasileiro, né? Então, acho que o modelo da RAESP, incorporado numa instância nacional, nos permite falar, inclusive, em instâncias de assessoramento aos órgãos públicos, por meio de mecanismos que assegurem diálogo e interlocução, como fóruns, reuniões temáticas, encontros bilaterais. O Dr. Lanfredi mencionou, esse aqui é o primeiro encontro, a gente precisa pensar estratégias de ter mais diálogo. Promover a instância de participação social na execução das políticas. Se a gente falar na política de atenção às pessoas egressas, a gente fala que há lugar para a sociedade civil no que diz respeito à execução de ações de
mobilização de pessoas pré-egressas no interior das unidades prisionais. A gente já tem estados publicando portarias prevendo isso, a gente tem estados prevendo chamamento de organizações que realizem ações de mobilização de pré-egressos. A RAESP de Minas Gerais surge com essa também, com esse olhar de realizar ações. A gente tem espaço para as organizações que compõem as RAESPs no que diz respeito ao atendimento, ao acolhimento das pessoas encaminhadas. O Osias, no seu relato, quando surge a RAESP Rio de Janeiro, traz isso. Mas a gente tem também espaço para que a RENAESP se transforme mesmo num grande ator social de mobilização da pauta e de discussão disso junto aos atores institucionais e estatais. A RENAESP deve permitir a autonomia das redes, inclusive se colocar nos momentos de debate e embate político como representante das redes, mas que esse lugar da RENAESP não se confunde com a rede em si, ou seja, a gente está falando de participação social, o mundo é conflito. Nem tudo é aquela harmônica integração que a LEP prevê. E se o mundo é conflito, a RENAESP pode ser essa instância de representação que evite que as redes localmente estejam em conflito. A RENAESP pode representar essas redes. E aí, fugiu aqui, mas tinha um último, só para eu finalizar, agora passou para lá. Garantir a autonomia da utilização dos instrumentos de fiscalização e controle da sociedade civil sobre atos públicos. A RENAESP, ou mesmo a RAESP localmente, né, pode, por meio de uma atuação enquanto fiscalização e controle desses mecanismos, por meio da Lei de Acesso à Informação, audiências públicas, ações civis, exigir do poder público o cumprimento das previsões normativas no que diz respeito a uma política de atenção às pessoas egressas. Atrasei 46 segundos, agradeço. Bom dia, gente. Agora eu quero chamar a Maes para falar um pouquinho sobre a experiência dela. A Maes é graduada em psicologia. Entre outras experiências, a gente pode destacar, né, a coordenação do programa Fazendo Justiça nos estados da Bahia e Santa Catarina. Atualmente, ela é a diretora de Cidadania de Alternativas Penais da Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Maes, você tem 15 minutos para compartilhar um pouquinho com a gente. Alô? Bom dia a todos e todas. Não posso deixar de dizer da alegria de fazer parte dessa mesa, fazer parte desse momento. Para quem atua há alguns anos com a pauta de atenção à pessoa egressa, está no momento que celebra o lançamento de uma rede nacional de instituições da sociedade civil organizada no sentido de defesa, do acompanhamento, da atenção, do cuidado e da garantia de direitos de pessoas egressas e familiares, é uma grande alegria. Então, a Diretoria de Cidadania e Alternativas Penais se sente muito honrada de compor não só essa mesa, mas esse espaço articulado de instituições comprometidas com a construção de uma política efetiva, eficiente, de impacto e de capilaridade no país. Cumprimento aqui os meus parceiros de mesa, em especial ao Sandro e ao Rogério. É uma honra dividir essa mesa e esse espaço com vocês. Isso aumenta muito a minha responsabilidade, não só enquanto diretora, mas enquanto parte desse coletivo para dialogar sobre a pauta. Então, é sempre uma honra estar nesse espaço com pessoas que compreendem de forma tão significativa o impacto de tudo isso que a gente está propondo e construindo. Cumprimento a todos os presentes, as pessoas que nos acompanham por meio do YouTube e a todas as instituições que, em rede ou de forma isolada, acessam pessoas egressas, acessam familiares e alcançam pessoas que, ainda na perspectiva da política pública, a gente ainda não tem conseguido alcançar. Então, cada uma dessas instituições, em rede ou em atuação isolada, são parceiros fundamentais para a construção e para a consolidação da política de atenção à pessoa egressa. Queria
iniciar, né, a minha fala dizendo e reconhecendo a importância da RAESP do Rio de Janeiro e de todas as pessoas que apresentaram e que sinalizaram um pouco desse histórico de construção, a importância do Conselho Nacional de Justiça fomentando e mobilizando a estruturação dessas redes nos estados, e o Instituto Igarapé, mais recentemente, trazendo e acumulando a expertise e o conhecimento para a consolidação dessa pauta. A Diretoria de Cidadania e Alternativas Penais, ela foi criada muito recentemente. E aí, para eu sinalizar um pouco de qual é a perspectiva futura, eu preciso trazer esse histórico dos primeiros 7 meses de atuação dessa diretoria. Ela foi criada em janeiro desse ano, por meio de um decreto presidencial, o decreto 11.348, que estabelece, dentre as competências da Secretaria Nacional de Políticas Penais, 2 pautas prioritárias e norteadoras dos trabalhos e das ações que serão executadas nos próximos anos, que são as alternativas ao encarceramento, como ações eficientes e proposição de políticas eficientes para o enfrentamento direto ao encarceramento maciço de pessoas e a reintegração social de pessoas egressas. E aí, nesse sentido, eu acho que foi a primeira entrega dessa diretoria, já nos primeiros meses de trabalho, e isso não foi possível sem uma articulação direta com uma série de instituições que contribuíram para esse processo de construção, foi a entrega de uma minuta que institui a Política Nacional de Atenção à Pessoa Egressa. Muito foi dito sobre institucionalidade. Então, em torno dessa pauta, é necessário avançar com a institucionalidade da política de atenção à pessoa egressa. Olhar para o egresso, ele implica olhar para a privação de liberdade. Então, não surge um ser novo pós-privação de liberdade. Então, o quanto que é importante essa interlocução transversal, intersetorial entre as diretorias, e a Diretoria de Políticas Penitenciárias é uma parceira fundamental para pensar e estruturar ações efetivas com o recorte da pessoa pré-egressa, para que esse contato com a liberdade, e a doutora Carolina trouxe um pouco desse quantitativo, esse quantitativo mensal de pessoas que saem das unidades prisionais de todo o país, e o quanto que o nosso acesso ainda é muito incipiente a esse quantitativo de pessoas, e a necessidade de se construir uma efetiva execução de trabalho que possibilite essa linha mais linear das ações de cidadania que são desenvolvidas no ambiente da privação de liberdade, com a continuidade já em liberdade, com o aporte e com todo o suporte da política pública especializada. Então, avançar com a política de pré-egresso, avançar com o trabalho direcionado ao pré-egresso e qualificar essa porta de saída é uma das prioridades intersetoriais da Secretaria Nacional de Políticas Penais. Esse é uma porta de diálogo permanente que a gente já estabeleceu com os estados para avançar com esse braço importante que toca diretamente a política de atenção à pessoa egressa. Os últimos anos foram anos em que os serviços especializados de atendimento e de acompanhamento ao egresso ganhou capilaridade em todo o país. Então, hoje, somando aí os escritórios sociais, os serviços especializados e os patronatos, estamos aproximando da casa dos 113 equipamentos, um avanço expressivo, significativo, mas ainda insuficiente se pensarmos a quantidade de municípios, a quantidade de estados e o número de pessoas que a gente ainda precisa alcançar. Então, dentre as prioridades da diretoria, a gente estabelece novas portas de fomento ao estabelecimento de serviços e ampliação e capilaridade dos serviços de atenção à pessoa egressa, ampliando esse quantitativo. Então, temos metas escalonadas para os próximos anos para ampliação do quantitativo de serviços especializados, para que esse equipamento ele fique cada vez mais à disposição da população egressa. Então, construir uma rede eficiente de apoio passa diretamente pela perspectiva do acesso. Ainda com relação às pautas,
e, objetivamente, eu estou muito preocupada em trazer ações concretas que, objetivamente, já vêm sendo desenvolvidas no âmbito da diretoria. Estamos também dedicados à atualização da política nacional de trabalho do sistema penal, avançando com a possibilidade de construção de alternativas objetivas que garanta cotas de empregabilidade no mercado formal às pessoas egressas do sistema prisional e ao público também dos demais serviços penais. Essa é uma construção atual, já em tramitação e caminhando de forma muito potente a contribuir e a somar também ao trabalho que já vem sendo desenvolvido pelas redes especializadas. Ainda na perspectiva da empregabilidade, da geração de renda, e aí estendendo também para a pauta da educação, pensar a formação profissional, pensar como construir de forma horizontal outras pontes com políticas públicas de educação é uma frente que tem sido desenvolvida também nesses primeiros meses de trabalho da Secretaria. A diretoria tem construído canais de interlocução para uma ampliação do projeto Alvorada, que hoje é um projeto direcionado à formação profissional de egressos, estendendo isso também para familiares, ampliando o quantitativo de vagas, numa perspectiva de ter essa frente também cada vez mais robustecida, fazendo parte, inclusive, de um braço dessa política de atenção à pessoa egressa. Todas essas ações, elas fazem parte de um bojo de políticas públicas, e aí muito já foi dito também. Felipe, eu não estou acompanhando meu tempo. Gente, tá, ótimo. Então, todas essas ações, elas fazem parte desse processo de construção da política pública de atenção à pessoa egressa. Então, muito já foi dito do quanto é impossível fazer essa construção de forma isolada. Então, nesse sentido, a transversalidade, a interinstitucionalidade, o envolvimento de todos os entes federativos tem sido o norte de construção, inclusive é o que tem dado o tom da nossa interlocução com os estados. Então, trazer os estados para mais próximo dessa interlocução, construir, inclusive, planos orçamentários específicos para a política de atenção à pessoa egressa, é uma forma de garantir que todos esses planos, que todas essas ações sejam realmente executadas de forma eficiente. Um desafio, e aí a gente também assumiu esse compromisso, essa responsabilidade, que é de pensar essa interface com os municípios, né? Então, a pessoa egressa, ela está inserida num território, a territorialidade, a municipalidade, dialogar com comunidades, esse é um ponto no qual a gente tem desenhado como a diretoria vai estabelecer essa interlocução com os municípios, estabelecer, inclusive, a operacionalidade dos fundos municipais de políticas penais, para conseguir também, na perspectiva da complementariedade, de fomento à rede de proteção, trazer o município para essa interface e interlocução. Tudo isso que eu disse é na perspectiva da estruturação dessa política pública. Esse é um braço da política de atenção à pessoa egressa. A participação social, ela é um outro braço, e um braço que a gente precisa aprender enquanto execução penal, enquanto um serviço de atenção especializada, aprender com a sociedade civil como construir participação social, como construir controle social de forma efetiva, tendo impacto não só nos resultados e nas ações objetivas, mas no traçado dessa política como um todo. Então, eu vejo as redes, as RAESPs e agora, em especial, a RENAESP, como esse interlocutor prioritário para a política nacional de atenção à pessoa egressa. Então, como teremos outros momentos e outros espaços no período da tarde e no dia posterior para a estruturação de uma série de mecanismos e ferramentas, como regimentos, planos de trabalho, eu fico com uma provocação tanto interna à diretoria de
de cidadania, mas também aos representantes das redes aqui presentes, a pensar como estruturar um canal de interlocução sólido com a política de atenção à pessoa egressa, por meio desse espaço e dessa representatividade nacional da sociedade civil organizada, e provoca os municípios e os estados que possuem as suas organizações, possuem as suas instituições, tanto as pequenas quanto as médias, as grandes organizações. Todas essas instituições são extremamente importantes para a qualificação dessa política, e esse laço em rede, essa construção sólida e esse enlace possibilita ganharmos ainda mais potência. Então, hoje é uma alegria encontrar com Minas Gerais, com Tocantins, me lembra, Maranhão, Mato Grosso do Sul, que não está presente, mas que muito recentemente lançou, Minas Gerais, e espero muito em breve em contar também com a representatividade de todos os demais estados. Rio Grande do Norte, não posso esquecer, com a representatividade dos demais estados, para que realmente tenhamos diversidade, tenhamos representatividade, consigamos, inclusive, pautar a diversidade desse público egresso, porque, quando a gente fala do público egresso, a gente não está falando de um público só, nós estamos falando de mulheres, né? A gente está falando de uma série de grupos específicos que demandam um olhar específico, e construir essa política significa ter sensibilidade também para a diversidade. Então, esse é o compromisso da diretoria. Reforço a minha alegria e o investimento da secretaria nessa pauta, em realmente fazer com que essa prioridade ela seja efetivada em ações sólidas e consistentes. Agradeço o convite e coloco tanto a diretoria quanto a Coordenação Nacional de Atenção à Pessoa Egressa à disposição de todos esses organismos e de todas as instituições. Agradeço. Obrigada. Obrigada, Maese. A próxima pessoa que a gente vai ouvir um pouco aqui vai ser o Sandro Augusto Loman. O Sandro, ele é graduado em Serviço Social e Direito, é egresso do Sistema Penitenciário, fundador da Associação Mais Liberdade, organização liderada por egressos LGBTQIA+, do Estado do Mato Grosso, e, atualmente, ele é coordenador da RAESP do Mato Grosso e conselheiro do Conselho da Comunidade da Execução Penal de Cuiabá e Várzea Grande. Sandro, você tem 15 minutos, aí qualquer coisa você vai me falando. Bom dia a todos, a todas e a todes, aos presentes aqui e aos que nos acompanham virtualmente. A voz está um pouco rouca, acho que está todo mundo, né, na virose nacional. Né? Piorou aqui, enfim. Mas nós vamos lá. Dentro da nossa temática de, né, a participação da sociedade civil nos processos de rede e de ocupação dos movimentos, né, a gente vê ainda muito pouco a participação de egressos e de familiares. Para a gente ter um panorama, nós estamos aqui constituídos em 7 RAESPs, apenas eu, enquanto egresso, participando desse movimento. É algo que a gente tem debatido nos nossos encontros, sobre a participação de egressos e familiares nesse movimento. Como é que a gente quer dar essa cara para a rede, como é que a gente quer colocar essas pessoas a participarem, né, desse processo. Eu faço aqui uma analogia de que as grandes empresas, as grandes multinacionais, elas contratam e pagam muito caro por consultorias, por auditorias que acompanham os processos, a gestão, que avaliam o serviço, né? Recentemente, nós estamos finalizando o censo LGBTQIA+, em nosso estado, no estado de Mato Grosso,
com a cooperação do Grupo de Monitoramento e Fiscalização e da Secretaria de Administração Penitenciária. E aí uma pessoa falou assim, nossa, mas eles vão descer além de nós, eles vão falar mal de tudo. Mas se o serviço está ruim, nós temos que avaliar e verificar o que pode ser melhorado. Né? E quando a gente fala dessas grandes empresas que pagam caríssimo por essas auditorias e essas consultorias, a gente tem nos egressos e nos familiares essa expertise de dizer que o serviço não está funcionando, porque são usuários que passam pelo serviço, que são usuários que são partícipes e que vão dizer isso não funciona, isso na ponta não se efetiva. E a gente vê o sistema de justiça se fechando na participação desse movimento de egressos e familiares. Eu tenho a sorte, né, enfim, apesar de Mato Grosso ser um estado um tanto quanto conservador, de termos um judiciário progressista. Né? Eu estou como conselheiro na execução penal, Monique, que também está aqui, uma mulher trans participando como conselheira de execução penal. E quando nós vamos para essas reuniões dos conselhos de execução penal, nós dissemos isso não funciona. Na prática, não, isso não dá certo. Inclusive, até como a questão de otimização de recursos. Como é que a gente aplica o recurso, né? Se na prática não se efetiva? Como é que a gente pensa em capacitar pessoas privadas de liberdade para o mercado de trabalho sem conhecer a realidade daquela pessoa? Né? A gente passou por uma experiência que fizemos, eu digo, o Estado ia ofertar cursos de cabeleireiro para a população LGBTQIA+, privada de liberdade. E aí nós contrapomos. A iniciativa era legal, a ideia de capacitação era legal, mas como é que a gente pensa em formar pessoas LGBTQIA+, privadas de liberdade, em uma ocupação, em uma atividade laboral, focada no microempreendedorismo, se um secador de cabelo custa R$500, um equipamento custa, enfim, é muito caro. Você precisa despender de um valor para você se tornar um microempreendedor, e a gente está falando de uma população sem vínculos familiares, que vai estar em situação de rua ou drogadição. Então, a gente está gastando mal o dinheiro, por isso que não se tem efetividade na ponta, porque senão não se dialoga, não se dá abertura para dialogar com essas pessoas que estão lá e vão dizer. Né? Mas, então, qual é a real? Não querem a participação desses movimentos dentro desses conselhos de comunidade, dentro desses espaços, né, do sistema de justiça, porque incomoda, porque diz a verdade. Né? Então, é necessário essa provocação, né, da participação de quem realmente passa, como nós, egressos, passamos pelo sistema e podemos dizer isso não dá certo, isso se efetiva, isso precisa ser feito de tal forma para que se consolide. E aí a gente entra também dentro da questão da territorialidade, porque o que funciona para nós no estado de Mato Grosso é muito diferente do Rio Grande do Norte, né? Por conta, enfim, de todas as especificidades. Né? Então, é preciso a gente pensar sobre o fomento e participação dessas pessoas nesse planejamento de ações, de projetos e de políticas. Né? É a velha piegas, né? Não façam política para nós sem nós, né? Porque isso não se efetiva na ponta. A gente gasta tempo, a gente gasta recurso e vê que não se efetiva. E aí a gente vê uma sociedade julgando o sistema de justiça como ineficaz. Por quê? Porque não é efetivo realmente. Né? A gente vê o processo de aprisionamento, mas não vê ações com as pessoas lá dentro que realmente possibilitem essa pessoa sair, enfim, receber o atendimento necessário. A gente fala do mundo do trabalho, Maia se trouxe agora, né? É muito importante, mas a gente pega a questão do resgate de autonomia. Nós temos pessoas que ficam ali privadas de liberdade por 3, 4, 5, 6, 8, 10 anos. Esse novo modelo de unidade penitenciária que vem sendo construída sobre a questão da segurança, não sei no estado de vocês, mas lá no nosso está muito presente isso, que são as questões de trancas aéreas. Todos os processos
os processos das unidades, elas são feitas de forma aérea. Aquilo parece um manejo de boi, de gado, em que a pessoa abre, passa, fecha, e você fica ali dentro daquele sistema por 4, 5, 6, 8, 10 anos, você não tem autonomia alguma. Você só tem um corpo que vaga naquele espaço. Porque o horário que você toma banho é o horário que o sistema libera água. Você come a hora que chega a comida. Você dorme quando apagam a luz. Você acorda quando batem as bigornas. Você vai ao médico quando te tiram. Você vai na assistente social quando te tiram. E quando abre o portão, e aí você diz, você está livre. E aí que o sujeito está preso, né? Porque ele não sabe para onde ir, ele não sabe por onde começar, porque ele perdeu a sua autonomia durante todo esse processo. E aí, quando a gente fala da participação das organizações de sociedade civil, é justamente para ocupar o espaço onde o Estado não chega. Porque, por mais que o Estado ofereça o serviço de assistência social, né, os escritórios sociais, mas é a igreja do bairro, é o centro comunitário do bairro que vai estar presente com ele ali cotidianamente, né? Então, são essas organizações que vão poder avaliar como é que aquele sujeito está sendo reinserido, como é que aquele sujeito está se adaptando, e dar o feedback para essas organizações, para uma RAESP, para um escritório social, para que a gente possa, então, pensar a partir de dados o que está sendo efetivo e o que não está, o que está tendo eficiência e não está, né? Então, a importância dos movimentos sociais, de sociedade civil, de familiares e de egressos nesse processo, se dá a isso, né? De ocupar os espaços aonde o Estado não chega, de estar presente aonde o Estado não consegue. Enfim, o que eu tenho para trazer é essa questão. Quando constituímos em 2019, eu estava no Conselho de Execução Penal, mas como trabalhador, e aí eu fui desligado. E quando iniciamos o movimento da associação, a gente percebeu que se nós não tivéssemos um CNPJ, a gente não ia ter voz, justamente por isso, por esses processos de exclusão, né? Se você não tem uma estrutura, uma instituição ali abarcada, você não teria acesso à representatividade nesses espaços, como conselhos de direitos humanos, conselho penitenciário, conselhos de execução penal, porque a gente ainda tem isso muito fechado, enfim, por uma série de fatores. Então, a gente visualiza que diversos estados a gente não tem familiares, egressos e outros movimentos participando dos conselhos de execução penal, que são fundamentais, né? São de extrema importância. Então, como é que nós, enquanto RAESP, conseguimos fazer esse trabalho? Porque nós somos basicamente compostos por organizações de sociedade civil, porque a gente fala a mesma linguagem, a gente tem o mesmo diálogo, e a participação de egressos nesse processo vem também casar, Maes, Felipe, junto com isso, com a efetivação do serviço, da gente conseguir levar na ponta, saber se aquele egresso, se é realmente aquilo que ele quer, né? Então, é um movimento que a gente consegue falar de igual para igual e compreender também. Olha, não é isso que ele quer, não é isso que ele precisa. Ele não quer dizer, o sistema é assim, funciona dessa forma, né? E quando a gente fala de igual para igual, a gente consegue avançar muito. Nós tivemos um case de sucesso já enquanto formação aqui de RENAESP, que foi muito exitoso, né? A gente até teve discutindo em nossas reuniões, que foi já a estruturação da RAESP Distrito Federal, né? Enfim, a gente até brinca que no centro do poder, onde está todo mundo aqui, até hoje não tinha uma RAESP, né? Mas por quê? E aí a gente veio, enfim, em um dia que nós passamos aqui conhecendo 2 ou 3 movimentos que atendem egressos, nós já falamos, mas vocês não têm RAESP aqui, vocês precisam se organizar, vocês têm, né, quantas organizações você tem? Por fim, eles ficaram super empolgados e já marcaram uma reunião para amanhã e também vão constituir uma RAESP aqui no Distrito Federal.
Então, eu acho que é muito isso, sobre a linguagem e abordagem dos movimentos e das organizações que lidam e participam igualitariamente, que sofrem esse processo de exclusão, que sofrem esses processos de falta de recurso para trabalhar, que se doam por alma, por missão, no trabalho, afeto a essa pauta do sistema de justiça. Então, quando a gente se une com os iguais, a gente consegue avançar de forma muito mais clara, muito mais efetiva, né? E tirar isso do papel. Eu acho que essa é a importância da participação dos movimentos de sociedade civil. A gente precisa, enquanto RAESPs, enquanto formação de RENAESP, buscar diretrizes sólidas para a participação dessas pessoas nesse movimento, para que a gente possa dar voz e vez a essas pessoas historicamente excluídas, por serem egressos, por serem pessoas pretas, por serem pessoas LGBTQIA+, por serem pessoas vivendo com HIV e AIDS, por serem pessoas com deficiência, por serem pessoas que não se sentem pertencentes à sociedade, porque, na verdade, nunca pertenceram, né? Eu até brinco, o termo ressocialização é um termo que, para mim, não existe. Porque, se a pessoa está ali no sistema de justiça, são pessoas que nunca foram socializadas, nunca passaram por um processo de escola, de cultura, de lazer, de educação, de trabalho, nunca foram inseridos num contexto social de rotina, né? E nós estamos projetando o primeiro centro de referência para egressos do Brasil, lá no estado de Mato Grosso, por meio da organização que lidero. E numa discussão, trazendo aqui uma fala para vocês, numa discussão com a arquiteta que está fazendo o projeto, eu falei, eu quero uns lustres aqui. Você não acha que é luxo demais para um albergue? Eu falei, eu quero proporcionar para essas pessoas o que elas nunca tiveram. Eu não quero que seja um albergue que as pessoas comam em copo de plástico, em prato de plástico, copo de plástico, talher de plástico, porque senão eu estou só replicando a pobreza e a exclusão na vida dessa pessoa, né? Como é que eu vou dizer para essa pessoa que ela vai ser socializada e que ela pode ir a um shopping, a um restaurante, que ela vai se sentir constrangida porque não sabe lidar com um talher, né? Então, a gente está só replicando essa pobreza na vida da pessoa e nós precisamos parar com essa ideia de serviços pobres para pessoas pobres e pensar fora da caixa de como realmente a gente quer efetivar a socialização dessas pessoas, né, a inserção dessas pessoas no contexto social, se não por meio, né, da participação dos movimentos sociais nesses espaços que pensam e provocam para sair fora dessas caixinhas. Muito obrigado. Obrigada, Sandro. Agora a gente vai ouvir um pouquinho da experiência do Rogério Alves de Moraes, que é graduado em Direito na Faculdade Uniprocessos da Asa Sul, aqui de Brasília, e também é egresso do Sistema Prisional do Distrito Federal. Rogério, bem-vindo. Você tem 15 minutos. Bom dia a todos. Bom dia a todos que presentes aqui e as outras pessoas. E as demais pessoas, né, que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, né? Eu sou Rogério Alves, né, sou egresso do Sistema Prisional. Confesso que eu não estaria aqui hoje, né, como foi bem colocado pela doutora, a outra que estava ali agora, a doutora Rebeca, né, pelo motivo da desconfiança, né, a gente já traz uma certa desconfiança de participar de algumas reuniões, né, pelo histórico de participações em reuniões com outros órgãos, né, envolvidos aqui no Distrito Federal diretamente com a execução penal, onde na maioria desses encontros, ou quase sempre, a gente temos a nossa fala cerceada, né, ou quando nos permitido falar, essa fala ela é limitada, ela é selecionada, né, mas
ouvindo a fala da doutora Vanessa, do doutor Luiz, juiz do CNJ, né, do doutor Ítalo, se ele não é doutor ainda, eu acabei de promovê-lo aqui, né, pelas demais falas, né, do senhor Osias, né, a gente sente um acolhimento, eu me senti acolhido. E eu percebi aqui que a maioria das falas que eu ouvi aqui, elas se convergem com o meu pensamento, né? Tudo que foi falado aqui é o que eu penso, né? Eu queria fazer uma breve leitura, né, para testificar o que eu estou dizendo aqui, as falas que foram aqui ditas, né? Em primeiro lugar, eu não posso falar de egresso se eu não falar do sistema prisional, né, porque ele está ligado, né? A pessoa que está atualmente presa, ela está ligada ao egresso que está aqui fora, né? Não tem como sair dessa linha, né? Eu não tenho como falar de sistema prisional sem citar a lei de execução penal, sem citar o juízo da execução penal e os demais órgãos envolvidos, né, na execução penal, e principalmente do familiar do preso. Aqui foi falado muito do envolvimento da sociedade civil enquanto agente, né, nesse projeto, como bem disse aqui o Sandro, não de ressocialização, mas de socialização, né, porque aquela pessoa que comete o delito, que está inserido ali no sistema prisional, em algum momento dessa caminhada de socialização, alguma etapa ela foi queimada ali, né, para essa pessoa vir ali a cometer um delito, um desvio de conduta, né? Eu, como pessoa, né, que cumpri pena, né, de certa forma eu não me vejo diferente de uma pessoa que não cumpriu pena, né, porque o que me diferencia daquela pessoa, isso eu trago comigo através da fala de um agente penal do sistema, que por um período eu fiquei classificado para trabalho, e esse agente, eu não vou citar o nome, numa breve reunião com nós ali, uma pessoa, até certo ponto, lá dentro, muito humana, ele me falou, para mim e para os demais que estavam ali, ele falou, a única coisa que me separa de vocês aqui não é a minha condição de policial penal, é porque o que vocês fizeram, vocês foram pegos, e eu não fui. Quer dizer, aquela pessoa também tem consciência que ela erra. Em algum momento, seja mais grave ou menos grave, aquela pessoa comete algum tipo de ilícito, né? Então, eu não tenho como falar de sistema prisional sem citar, principalmente, o artigo 1º da LEP, né? Eu estou um pouco ruim da vista, eu vou colocar meu óculos, né? O artigo 1º da Lei de Execução Penal, ela vai dizer o seguinte: a execução penal tem por objetivo efetivar disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado, né? Mas que condição harmônica é essa que o Estado nos oferece? Nenhuma. Aqui eu posso falar, no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal, que eu, como preso ou como egresso, eu nunca vi uma entidade, né? Eu nunca tive contato, né? Eu vi aqui várias representações de outros estados, mas no âmbito do Distrito Federal, eu nunca tive esse contato. A partir do momento que eu fui colocado em liberdade, ali em meados do ano de 2017, eu jamais recebi contato ou qualquer tipo de ligação de algum órgão governamental envolvido com a execução penal. Eu pontuo aqui que, naquele ano, eu recebi 2 contatos de trabalho, entre aspas, de antigos parceiros de crime, que se encontravam presos em outras penitenciárias, me convidando para retornar para a criminalidade, né? Então, assim, aquela velha máxima, onde o braço do Estado não alcança, o crime ele vai te alcançar, né? E, por muitas vezes, são propostas bastante atraentes, né? Foi falado aqui da multa, né? Eu fui colocado em liberdade, né? Hoje, atualmente, ainda eu me encontro desempregado. Foi pontuado por alguns aqui que, quando são oferecidos, são subempregos, ou, por muitas vezes, a gente somos ali utilizados, né, pelo aquele empregador que supostamente está ali para te ajudar, mas, na verdade, ele está te usando, né?
recebi uma oferta de emprego, né? E eu sou uma pessoa muito observadora e, no decorrer desse contrato de trabalho de um grande empresário, eu consegui perceber que aquela pessoa estava usando eu e outros egressos que estavam ali em benefício próprio, porque aquela pessoa tinha uma sentença, né, condenatória por um crime de trânsito mais doloso, e essa pessoa vai ter que pagar, né, para, no futuro próximo, se beneficiar. Ali era um modelo de projeto social, mas, na verdade, não tinha social nenhum. O intuito era se beneficiar, que isso ficou claro, né? Então, como eu estava dizendo, do meu ponto de vista, como eu falei aqui, que várias falas aqui elas são acolhedoras porque convergem no meu ponto de vista, né? Onde eu tinha escrito que, no meu ponto de vista, a assistência ao egresso tem início no momento que o apenado começa a cumprir a pena. Ele deve ser preparado, orientado e que a ele sejam disponibilizados meios e condições para que possa, de fato, ser inserido novamente na sociedade, né? Hoje, a gente aqui no âmbito do Distrito Federal, nós temos a SEAP, Secretaria de Administração Penitenciária. Temos agentes penais, hoje chamados, aí, denominados policiais penais, que não têm qualquer tipo de preparo para lidar com o preso no que diz respeito à socialização. Aquele agente, aquele policial penal, ele é preparado, né, para coibir uma fuga, né, para manter a ordem dentro do sistema penitenciário. Ele não é preparado com esse intuito de orientar, de qualificar. E o policial penal é uma pessoa que o preso, ele, depois da família dele, quando ele é recolhido, ele é a pessoa que ele tem mais contato todo o tempo. É como se fosse ali uma espécie, por analogia, de sua segunda família. Mas aquele policial não está preparado, ele não foi preparado para aquilo ali. Recentemente, a gente tivemos aqui, poucos dias atrás, né, um treinamento de novos agentes penais por policiais, em que ali, até nos próprios dias de visita, aquele treinamento ostensivo, intimidador, do meu ponto de vista, desnecessário, né? Aqueles agentes estão fazendo treinamento ali na presença de visitantes, né, até crianças, né, com aquela maneira ostensiva mesmo, né, ostensiva de intimidar, de passar aquela imagem ali. Aqui, quem manda é nós. A primeira palavra que eu ouvi quando eu entrei dentro da penitenciária do Distrito Federal foi para que nós repetíssemos: quem manda aqui, e a gente tinha que repetir, quem manda aqui é a polícia penal. Quem manda aqui era a antiga CESIP. Então, a gente somos orientados a isso, né? O sistema de ressocialização, o sistema de execução penal no Distrito Federal, ele não socializa. E eu digo que também nos demais estados não conheço, né? Mas deve ser no mesmo caminho. Hoje, aqui no Distrito Federal, a gente temos um juízo da execução penal. Eu não estou falando de uma pessoa só, eu estou falando do órgão, né, que não trabalha no intuito da socialização, é da reprimenda, é do castigo, né, do castigo físico, da fome. Eu visito no sistema atualmente. Eu tive na última visita agora do dia 6, onde presos me relataram: Rogério, tenta ajudar a gente lá fora, tenta ajudar a gente, nós estamos passando fome. Preso comendo comida estragada. A sociedade, nós, enquanto sociedade, vocês, quem está nos assistindo, a gente temos que pensar que essas pessoas elas vão ser postas em liberdade a qualquer momento. E como a gente queremos receber essas pessoas aqui fora? Como ela entrou, pior ou melhor, né? Uma hora aquelas portas vão ser abertas, né? Eu não sei aqui se alguém já presenciou um ataque de um cachorro pitbull, possa já ter visto algum vídeo. Quando aquele cachorro ataca, quanto mais você bate, mais ele aperta. É o que acontece aqui dentro, né? Com esse advento da pandemia, a gente tivemos um boom, né, no que diz respeito aos maus tratos, violações de direitos humanos dentro do sistema penitenciário.
direitos foram retirados, vários direitos foram retirados, vários, né? Tínhamos aqui um sistema de visitação, hoje temos outros, né? Tudo que foi conquistado durante... Tudo que eu falo, o mínimo, né? Quando eu falo tudo, é quase nada. Aquele quase nada ele foi retirado, né? Então, o preso hoje do Distrito Federal, eu imagino que não está diferente em outros estados, ele está pedindo socorro, ele está pedindo uma nova oportunidade, né? O sofrimento é muito grande. Eu pontuei aqui na minha folha que hoje nós presos, a gente, principalmente aqui no Distrito Federal, a gente cumprimos 4 tipos de pena, né? A gente temos 4 penas aqui. A gente, primeiramente, temos aquela pena imposta pelo juiz sentenciante, o juiz de primeiro grau, que sentenciou ali a 8, 10 anos de prisão. Você tem a pena daquele juiz, você vai cumprir a pena que vai ser imposta lá pelo juiz da execução, você vai cumprir a pena do agente penal e você vai cumprir a pena que eu vejo como a mais grave, que é a da sociedade. Essa ela não acaba, ela é perpétua, ela vai se perpetuando no tempo. Acho que foi o Sandro pontuou aqui, ou foi o Felipe, que tinha um colega que já estava há 15 anos fora do sistema, mas lá no Estado colocaram lá que ele era egresso do sistema penal de São Paulo e os faccionados lá poderiam, né, matá-lo. Aqui não é diferente, né? Eu saí da penitenciária em 2017, meu processo foi extinto em 2021, mas até hoje eu tenho reflexos da cadeia, né? Eu ainda continuo pagando essa pena para a sociedade, né? Sempre aquele dedo apontando, aquele olhar. Eu como trabalhador da FUNAP, a Fundação Nacional de Amparo ao Trabalhador Preso, né? Quando a gente chegava em alguns órgãos, você sente as pessoas ali, agentes públicos, funcionários públicos, aquelas pessoas ali, eles te tratam diferente. É você entrar na sala e a pessoa guardar o celular na gaveta, guardar a bolsa. Essas coisas a gente vai levando durante o tempo, né? Isso não cessa, né? Então, acho assim que tudo que foi falado aqui é acolhedor, né? Todas as palavras elas se convergem, mas eu espero que isso não fique só nas palavras, que isso saia do papel, que não é possível, né, que todas as pessoas envolvidas aqui, não como órgão governamental, né, que aqui acho que nem todos são, né, não estão vinculados, né, apenas aqui, talvez eu identifique aqui como órgão público o doutor Luiz, né, do CNJ, que esteve aqui, né, não é possível que todas as pessoas, né, tenham esse mesmo pensamento de que a mudança, né, desse paradigma do preso, do egresso, né, não possa ser modificado, né? Todas as pessoas aqui pensam, será que aquelas autoridades ali elas não conseguem enxergar isso, né? Que o tratamento ele tem que ser mudado, ele tem que ser diferenciado, né? Eu quando eu busco um emprego, se eu chegar numa agência de emprego ou numa empresa, quando eu sento aqui com aquele público, né, para disputar aquela vaga, eu já me sento ali perdendo de 3-0. Eu já estou atrás daquelas pessoas, né, porque muitas vezes falam, né, que já está difícil para quem nunca teve uma passagem, para quem nunca foi preso, para nós é 3, 4, 5 vezes mais difícil, né? Para nós, egressos, às vezes nós temos uma única chance, talvez aquela é a única oportunidade. E eu não desisti ainda, talvez eu tive essa grande oportunidade, agora em 2021, uma oportunidade para trabalhar na área da vigilância, né? Meu processo estava extinto, eu não devia mais, estava extinto pelo cumprimento da pena, mas eu tinha uma restrição por falta de comunicação do juízo da VEPERA com o Tribunal Regional Eleitoral. E eu tive um gasto que eu não podia para fazer reciclagem, eu tinha um curso de vigilante, mas naquele momento eu não pude fazer reciclagem porque eu tinha uma restrição com o cartório eleitoral. Eu estava inadimplente com a Justiça Eleitoral porque eu não votei. Mas eu não votei porque eu estava preso. Eu estava com meus direitos políticos suspensos, né?
E como foi falado aqui da multa, hoje o juiz da Vepera me impôs uma multa de R$48 mil, não sei como, 48 mil, não sei como eu vou pagar. Eu devo quase 100 mil para o Estado, para o governo federal, da minha faculdade, FIES, eu fiz através do FIES, né? Então, assim, são situações que te levam, não no meu caso, porque eu estou focado em uma situação, né? Mas a maioria daquelas pessoas que saem da cadeia, elas não estão focadas. E essa dívida, essas situações de empregabilidade, de desemprego, elas te levam novamente para a criminalidade. Fala-se muito da reincidência no Brasil hoje, que gira em torno de 80%. Né? Mas o preso, às vezes, ele tem família, ele vai ter que alimentar a família. E, às vezes, aquela pessoa ela vai roubar. Ali, em meados de 2018, uma portaria do juízo da execução, no caso da juíza titular, determinou à FUNAP que desligasse todos os trabalhadores que tivessem prisão domiciliar. Muitos trabalhadores presos daquela época me procuraram. Eu estava iniciando meu curso de Direito naquela época e me perguntou se poderia ser feito algo. Eu falei, pode, nós vamos achar uma situação, nós vamos procurar uma situação para a gente resolver. Né? Eu consegui peticionar junto ao CNJ, né? E, à época, eu aleguei a inconstitucionalidade da portaria, porque o artigo 24 da Constituição Federal diz que, em matéria de âmbito penal, de direito penal, compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal legislar. Né? E aqui, no Distrito Federal, constantemente a gente temos visto aí tanto a vara de execução como a própria SEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, legislando em matéria penal. Né? Temos até pedidos de providência tramitando no CNJ para que essas portarias também sejam declaradas inconstitucional. E, naquele ano de 2018, por uma felicidade muito grande, salvo engano, era o ministro Dias Toffoli que presidia o CNJ, e ele declarou a inconstitucionalidade daquela portaria, né, da juíza titular da execução penal. E a FUNAP foi oficiada que religasse aqueles trabalhadores. Né, porque muitos ali me falaram, Rogério, eu só tenho isso, eu também só tinha aquilo naquele instante. Né? Muitos daqueles iam voltar para a criminalidade, infelizmente. Né? Então, essa atenção. Né? Quando fala da sociedade civil, isso é muito importante. Mas não é qualquer, eu penso, desculpa se eu estiver pensando errado, mas não é qualquer ente da sociedade civil. Foi muito pontuado aquele que já viveu aquilo ali. Essa pessoa tem que participar, o seu familiar tem que participar. Não somente a sociedade civil, que foi vítima de um ilícito cometido pelaquele preso, mas também a outra pessoa que está cumprindo a pena, o familiar dele precisa participar dessa movimentação. Tem que participar, tem que levar a sua fala, a sua experiência. Né? Eu já tive algumas... Você me falou o tempo, tá? Eu já tive... Acabou? Acabou o tempo? Tá bom. Tá, só concluir. Eu vou tentar ser breve, só para terminar aqui. Eu tive um tempo desse atrás no socioeducativo e eu tive um momento de falar com alguns adolescentes ali que estavam privados de sua liberdade. E eu perguntei para um jovem de 14 anos o que ele tinha feito. Ele falou, eu roubei. Eu falei, por que você fez? Né? Ele se abriu comigo porque ele sabia que eu tinha cumprido pena. Ele me via como um igual. Ele se abre. Né? Ele falou que não aguentava mais ver a mãe dele chorar por falta de alimento em casa. Né? Quer dizer, ele tentou agir para ajudar. Ajuda da forma errada. Né? Não ia resolver. Mas foi o que ele tinha. A única ferramenta que ele tinha para resolver a situação de fome dentro da casa dele era roubar. Ele achou que ia resolver. Né? Então, é isso. Só para resumir, doutora, para finalizar, o sistema prisional do Brasil inteiro, ele está ligado com o socioeducativo. Não tem como desvincular. É como se fosse um círculo. Ele começa no socioeducativo. A gente temos pontuado muito a problemática do sistema prisional,
mas ele começa dentro do socioeducativo. Porque o que eu observei dentro do sistema prisional, que de cada 10 presos, 8 já passaram dentro do sistema e dentro do socioeducativo, quando não o pai ou a mãe estiveram dentro do sistema prisional. Foi como o doutor Ítalo disse, é a mesma coisa de você tratar um alcoólatra, um viciado em droga, e quando ele estiver curado, você pegar o alcoólatra, solta ele dentro do bar e o viciado na boca de fumo. Não vai resolver. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Rogério. Acho que foi muito importante a fala de vocês. Eu também queria agradecer ao Sandro, a Maese, o Felipe. Eu já estou recebendo aqui mensagens do pessoal falando, né, parabenizando por essa mesa. O pessoal já está falando aqui com a gente que está gostando muito do debate. Então, eu queria deixar isso claro aqui. Queria lembrar o pessoal que está acompanhando, né, a gente pelo YouTube, que na descrição do vídeo tem o registro de frequência, lá no final da descrição do vídeo, que vocês assinem esse registro de frequência. Também lembrar que no final da tarde, né, de 5 às 18 da tarde, de 17 às 18 da tarde, nós vamos ter o lançamento do Caderno de Estigma e da Cartilha de Direitos. Então, é importante, né, vocês voltarem no final da tarde, que a gente vai ter novamente transmissão pelo YouTube. Também gostaria de agradecer as pessoas que estão aqui, né, que vieram dos estados, os representantes das JAESPs e as coordenações estaduais do programa Fazendo Justiça. Obrigada.